Oi, 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 muito boa tarde, sejam todas bem-vindas a essa sexta-feira de live. Eu sou Maiara Bife, nutricionista, e ajudo mulheres a emagrecer até 8 quilos em 4 semanas sem passar fome, sem passar vontade. E hoje nós vamos falar sobre o glúten. O glúten que já foi considerado vilão, mocinho, e que tem muita gente ainda na dúvida. Será que é a melhor forma para emagrecer? Será que ele é inflamatório? Será que é prejudicial? Quando que a gente precisa retirar o glúten? Se é interessante retirar, né? Enfim, nós vamos falar sobre o glúten hoje. Vou explicar algumas coisas para vocês que eu acho bem importante. E também fica aqui aberto para dúvidas. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, só mandar que a gente vai estar conversando, tá bom? Bem, antes de mais nada, eu preciso falar para vocês o que é o glúten, né? Para que vocês entendam um pouquinho melhor tudo isso. Não é simplesmente uma pessoa dizer, é porque eu retirei o glúten da minha alimentação e eu melhorei, ou eu tirei o glúten da alimentação e eu emagreci, né? Então, nós precisamos saber o que estamos fazendo. Tem muitas pessoas que resolvem assim, né? Decidem tirar o glúten da alimentação e nem sabem o que é o glúten. Tá? Então, é muito importante a gente saber disso. O glúten, meninas, ele é uma proteína, tá? E essa proteína, ela tá presente aonde? No trigo, na cevada, no centeio, na aveia, por contaminação, né? E quando nós falamos desses alimentos, nós falamos também dos derivados deles. Então, as farinhas, né? De uma maneira geral, a farinha de trigo, a farinha de aveia, né? Que teoricamente não teria o glúten, porém ela tem por conta dessa contaminação e vocês logo vão entender um pouquinho mais sobre essa questão de contaminação, né? Então, pães, bolos, biscoitos, enfim, tudo que a gente faz com esses derivados, né, do trigo, da cevada, do centeio, são alimentos que contêm glúten, tá? Então, o glúten, na verdade, ele faz o quê? Ele dá essa firmeza, né? Então, por exemplo, lá no pão, aquela elasticidade do pão, né? Que é para ele não se quebrar, esfarelar. Então, ele dá essa textura, tem essa função de dar textura, certo? Entendido o que é o glúten, nós temos algumas indicações, sim, para exclusão dele da dieta. Mas, gente, não é assim sair tirando o glúten. Bom, vocês vão entender um pouco mais adiante, tá? Mas não é porque algumas pessoas precisam retirar o glúten que qualquer coisa que você sentir semelhante a essas pessoas que você vai lá e vai retirar também, tá? Nós temos alguns prejuízos, sim, quando retiramos, mas vocês já vão entender um pouquinho melhor. Então, algumas pessoas, elas são geneticamente predispostas, por exemplo, a adquirir, a desenvolver uma doença celíaca, né? A se tornar celíaco. E o que é a doença celíaca? Ela se caracteriza por uma inflamação lá no intestino delgado, tá? E essa inflamação, ela atrofia as vilosidades lá do intestino. Então, é muito prejudicial para o nosso corpo, né? Para o nosso corpo não, né? Para a pessoa que tem a doença celíaca, tá? E isso, meninas, causa um prejuízo muito grande lá na absorção dos nutrientes. Porque eu sempre falo aqui, né? Um intestino inflamado não é saudável, não tem emagrecimento que aconteça, né? E com uma pessoa celíaca é a mesma coisa. Então, se ela consumir o glúten, ela vai estar inflamando o intestino dela, né? O intestino delgado dela e prejudicando a absorção de nutrientes. Então, como é que uma pessoa celíaca que está inflamando o seu intestino constantemente vai ter saúde se ela acaba prejudicando a absorção desses nutrientes, de tudo que ela consome, né? E que acontece lá na nossa mucosa intestinal. Então, claro, essas pessoas, elas têm que excluir o glúten da alimentação. Sim, é excluir mesmo. Então, por que eu vou continuar consumindo algo que me inflama? Ela não pode, né? Ela não consegue
ela não consegue, o corpo dela não consegue receber, né, o glúten, não consegue dar uma resposta positiva, ele dá uma resposta negativa. E essas pessoas que têm a doença celíaca, elas têm muita cólica, têm diarreia, né, crises de diarreia bem frequentes, e tudo isso, né, essa questão de ter diarreia prejudica muito lá na absorção dos nutrientes, tá? Mas, além da doença celíaca, nós temos também pessoas que são sensíveis e também pessoas que são intolerantes ao glúten, tá? É muito diferente e é importante que vocês entendam que são condições diferentes de uma pessoa celíaca. A pessoa celíaca, ela não pode ter contato nenhum com o glúten. Inclusive, o contato por contaminação, que é o quê? Vamos dizer, lá na farinha de arroz não tem, teoricamente não tem glúten, certo? É do arroz, não tem glúten. Porém, se ela foi processada em um mesmo ambiente onde foi processada a farinha de trigo, por exemplo, ela vai ter glúten por contaminação. Então, a pessoa celíaca vai lá, vai consumir e ela vai ter uma reação, né? E isso é muito grave, dependendo do estágio aí da pessoa, isso é muito grave, tá? Então, é muito diferente a intolerância, a sensibilidade da doença celíaca. E o mais comum é isso, é a pessoa ser intolerante, né? Não é tão comum a pessoa ser celíaca. E por incrível que pareça, meninas, tem muitas pessoas que se intitulam celíacas, tá? Mas não são. Então, essa questão da sensibilidade e da intolerância, então, por exemplo, às vezes as pessoas são intolerantes aos frutanos que tem lá dentro, né? Por exemplo, lá no açúcar do trigo. Então, ela é intolerante a isso e não propriamente ao glúten, né? Então, a pessoa eliminou o glúten e ela se sentiu melhor. Mas, às vezes, ela não era nem sensível ao glúten. Ela tinha uma intolerância ao frutano que está presente lá, que é o açúcar do trigo, né? Então, as pessoas acabam, assim, meio que generalizando, às vezes, e tem um entendimento aí meio distorcido, tá? Outra condição que apresenta muita melhora ao se retirar o glúten é nas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, né? Que por si só é uma inflamação. Então, existem alguns relatos, né? Não é, assim, uma indicação 100%, tá? Não é uma regra, mas as pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, elas apresentam, sim, uma melhora com a retirada, mas porque já é uma condição inflamatória, certo? Os sintomas que a pessoa intolerante, que a pessoa celíaca tem, é claro, uma pessoa que é celíaca, meninas, e que consome o glúten, por exemplo, ela não descobriu que ela é celíaca, é lógico que os sintomas vão ser muito mais expressivos do que uma pessoa que tem intolerância, né? Então, quais são esses sintomas? Tanto intolerante como celíaco pode ter flatulência, aquele inchaço abdominal, a distensão abdominal, né? Estufamento, aumento de peso, tá? Peso mesmo que eu digo de balança, alergias, dermatites, tá? Então, na pele se nota muita reação, tá? Prisão de ventre, assim como a diarreia também. Então, tem bastante sintomas aí a serem observados, mas não é porque você tem tudo isso, né? Ou uma dessas coisas, que você é intolerante ao glúten. Olha quantos alimentos existem, né? Olha quantos alimentos a gente consome e que a gente pode ser intolerante, que a gente pode ser alérgico. Então, a gente não pode pensar que tudo é culpa do glúten, né? Assim como da lactose também. Eu falo do glúten, mas isso vai servir para lactose também, tá? Eu mesma tive um diagnóstico quando eu era pequena, né? Então, na minha infância, eu sempre sofri muito com dermatite. Dermatite atópica e dermatite de contato. Graças a Deus, hoje eu não tenho grandes problemas, né? Às vezes ela aparece, mas tudo vai depender também. A gente sabe que envolve muitos fatores, né? Então, às vezes, o estresse, algo assim, acaba desencadeando um pouco mais, mas há muito tempo eu não tenho crises, há muitos anos. E na minha infância,
Eu lembro que a minha mãe me levou para um médico antes de a gente saber o que eu tinha, né? Que era dermatite, enfim, de ter um diagnóstico correto. Um médico, ele simplesmente avaliou de longe, né? A minha dermatite, ela se localizava atrás das coxas e ela estava assim, ó, muito feia mesmo. Chegava a sangrar e tudo mais, eu sentia muita coceira e muita dor. E ele olhou de longe, pegou um livro e ele olhou pro livro, me mostrou a imagem, mostrou a imagem pra minha mãe e ele disse que eu seria celíaca. Apenas avaliando ali, né, a minha pele e de longe, sem chegar muito perto. Então, meninas, a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa questão de diagnóstico, tá? Porque eu não era celíaca. Não, eu não sou celíaca, nunca fui celíaca. Eu tenho, sim, dermatite, mas isso é um fator, no meu caso, pesa muito a genética, tá? Tenho muito histórico familiar com dermatite. Inclusive, a minha filha mais nova, ela adquiriu, né? Ela herdou isso de mim. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, com esses diagnósticos, tá? Então, não é simplesmente olhar e dizer, não, aquela dermatite ali, ela vem de uma doença celíaca, né? Então, eu sairia do consultório daquele médico, já restringindo tudo, não poderia consumir mais nada de glúten, né? Mas, graças a Deus, isso foi investigado com mais cuidado, né, por outros profissionais, e a gente chegou a essa conclusão. A dermatite não tem cura, né, mas a gente consegue amenizar e muito. Inclusive, hoje eu não tenho nada me atrapalhando, né? Enfim, só quis compartilhar com vocês porque é uma experiência que eu tive também. Então, hoje eu vejo, meninas, principalmente no consultório, eu vejo muito, tá? Muito, muito. E nos últimos dias eu achei, assim, que isso ia acabar amenizando um pouco. Porque, na verdade, desde 2008 que essa polêmica com o glúten começou, tá? De se restringir o glúten, do glúten ser inflamatório, do glúten fazer mal. Então, eu achei que isso, com o tempo, iria amenizar. Assim como o ovo, uma vez era vilão e hoje ele já é o mocinho, né? Que ser a mesma coisa. Mas não, nos últimos dias, e eu tenho recebido, inclusive, pacientes em comum, né, do mesmo profissional, um outro profissional, e que as prescrições, né, que chegam até mim a partir desse profissional, e não só desse, de muitos outros, são com restrição ao glúten, com restrição a outras coisas também, glúten, lactose, outros tipos de farinhas, né, restrição total. E sem que o paciente seja intolerante, sensível ou celíaco, né? Então, a gente vê um protocolo aí se repetindo para diversas pessoas, para diversos pacientes e sem necessidade. Então, isso, meninas, isso foge muito do que a gente considera ético e saudável, né? Porque a gente precisa, quando a gente fala em alimentação, não só de alimentação, né? Diagnóstico, alimentação, tudo, a gente precisa tratar isso de uma maneira individualizada. Cada pessoa é uma pessoa, tá? Então, hoje, o que eu percebo é que a nutrição, ela tá um pouco banalizada nesse sentido, né? Então, todo mundo hoje tá inflamado. Todo mundo hoje tem uma inflamação. Todo mundo tem que tomar probiótico, todo mundo tem que consumir, sei lá, glutamina, né? Água com limão e gratidão. Então, assim, é uma banalização e a gente tem que ter muito cuidado com esses diagnósticos, tá? Então, pensem comigo assim, ó. Se você consumiu pão, você consumiu bolo, você consumiu bolacha lá da avó, né? Bolacha da nona. A vida toda, tá? E isso tem glúten, né? Por que hoje você retirar o glúten vai te fazer emagrecer? Por que hoje você retirar o glúten vai fazer milagre, né? Isso não faz sentido, meninas. Concordo, sim. Lá nos nossos ancestrais, o trigo, por exemplo, ele era totalmente diferente do que nós temos hoje, né? O nosso trigo hoje, ele é 15, 20 vezes mais rico em glúten do que o trigo de antigamente. Nós temos muitas modificações, né? Então, claro, nós temos que pensar nisso também.
Mas vocês concordam comigo que, por exemplo, uma pessoa que busca emagrecer, né? Ela pensa que ela precisa retirar o glúten da alimentação. E ela percebe, ela retira o glúten e ela percebe que ela emagreceu. Ah, porque eu desinchei, né? A minha distensão abdominal diminuiu. Mas será que é por conta do glúten ou é porque ela reduziu alimentos derivados do glúten? Como, por exemplo, reduziu não, né? Ela tirou o pão, massas, bolo, biscoito, né? E além disso, ela reduziu calorias. É nisso que você precisa pensar. Então, não é porque ela retira o glúten que ela emagrece. É porque ela retira calorias. É porque ela retira o açúcar que tem ali dentro daquela preparação, né? E outras coisas mais. Então, não é necessariamente o glúten. Não é porque, por exemplo, a vizinha fez e deu certo. Não, eu tirei o glúten, eu desinchei, né? Isso não é um argumento válido, meninas. Não é só nisso que a gente precisa se basear. Ninguém é igual a ninguém. Isso eu sempre falo aqui. Então, é tudo uma questão de individualidade, tá? Pode ser sim que pra você, reduzindo o glúten, legal, né? Foi bom, desinchou. Mas será que desinchou ou é porque você reduziu calorias? Né? A gente precisa pensar nesses pontos. As pessoas, elas procuram, na verdade, um único problema, né? Pra tentar resolver aquele excesso de peso ou pra tentar resolver, sei lá, alguma outra coisa em relação à alimentação. E elas esquecem que a alimentação, ela é um contexto, né? Envolve muita coisa. E não envolve só caloria também, né? Que muitas pessoas acham que é só a caloria, que tem que cuidar da questão da caloria e não cuida da qualidade, por exemplo. E com o glúten é a mesma coisa. Tem pessoas que acham que retirar o glúten da alimentação é ter uma alimentação saudável. E aí ela vai lá, ela se entope de produtos sem glúten, né? Que está escrito lá na embalagem, sem glúten, mas que são cheios de gordura. Principalmente gordura trans. Gordura hidrogenada, né? Que acontece com muitos produtos. Vejam bem, produtos, não alimentos. A maioria dos produtos sem glúten são riquíssimos em gordura. E gordura do mal, não é a gordura do bem. Aquela que a gente precisa, né? Então, retirar glúten da alimentação não quer dizer que você tem uma alimentação saudável. Certo? Meninas, vão mandando as dúvidas se vocês tiverem, tá? Então, essa questão do trigo, quando eu falo assim, meninas, mas você consumiu o glúten a vida toda, por que agora você retirar ele te faria milagre? Quando eu falo isso, não é que você tem que vir com os hábitos da vida, achando que, porque eu fiz isso sempre, eu vou continuar fazendo. Não morri, então eu vou continuar fazendo. Não é isso. É a mesma coisa o trigo. A gente precisa pensar que o trigo de antigamente era outro. Hoje o nosso trigo é muito mais rico em glúten. Mas vocês concordam comigo que o que vai ser prejudicial, né? Falando do consumo do trigo, o que vai ser prejudicial? Vai ser a quantidade que você consome. Já que hoje o nosso trigo tem muito mais glúten, o que a gente precisa fazer? Reduzir a quantidade. Mas é só por causa do glúten? Não. É porque ele é uma farinha. É porque ele tem processo, ele é um refinado, assim como todas as outras farinhas que não tem glúten. Então, a farinha de arroz não tem glúten, e é por isso que eu vou consumir todos os dias farinha? A farinha de arroz? Não, ela é um refinado. Nós temos que dar preferência para o quê? Para alimentos mais ricos, mais próximos da natureza, então com menos processo, né? Quanto mais natural nossa alimentação, melhor. Essa deve ser a base da nossa alimentação. Então, se o restante, né, eventualmente, algo que não seja na rotina, for consumido e que tenha glúten, não vai ser o glúten que tem problema. A não ser que você seja sensível, que você seja intolerante, ou que você tenha alguma outra condição, assim como a síndrome do intestino irritável, como eu falei, né, que apresenta uma melhora com a retirada do glúten. Enfim, né? Então, o que causa, o que teria problema é essa exposição em excesso
ao glúten, que aí sim, essa exposição em excesso, ela é prejudicial e ela aumenta o risco, sim, de doenças autoimunes e de alergias. Mas vocês concordam comigo que todo excesso é prejudicial? Porque só o do glúten seria, né, um problema, tá? Então, outra coisa que eu vejo muito é quando as pessoas acabam restringindo, né? Eu vou dar um exemplo. Aconteceu, inclusive, eu acho que faz um mês, no máximo 2 meses atrás, de uma paciente que veio de uma restrição alimentar. Eu não tô falando do glúten, tá? Porque ela já é intolerante ao glúten, essa paciente, então, assim, a gente evita o glúten no caso dela. E ela tem uma doença autoimune também, né, que é lúpus, então a gente acaba restringindo, sim, mas vejam bem, eu não vou falar do glúten agora. E ela acabou restringindo outros grupos alimentares, se eu não me engano, foi outros tipos de farinha, qualquer tipo de farinha, por orientação médica, tá? Eu não concordei, mas eu não interfiro na conduta de outro colega, de outro profissional. E ela restringiu e eu respeitei isso, né? Então a gente adequou o plano alimentar dela em cima daquela orientação que ela escolheu seguir. Dei o meu posicionamento, né? E ela escolheu seguir. E tudo bem, ela seguiu um período, eu acredito que foi 4 ou 5 meses, não me recordo bem. E a partir desse tempo, né, dos 4 meses aí que ela ficou com essa restrição de todas, então, aveia, farinha de amêndoas, que ela gostava muito, ela ficou esses 4 meses, sim, ela sentiu uma diferença. Mas por quê? Será que é porque ela restringiu as farinhas? Não, é porque ela acabou restringindo caloria, né? Porque as farinhas que ela restringiu, trigo ela já não consumia, né? Eram farinhas, assim, de qualidade, tá? Então, depois desse período, e aí ela não aguentou mais fazer essa restrição, né, dessas outras coisas que ela consumia rotineiramente, né, e aí quando ela voltou a consumir, que ela me disse que ela teve um escapezinho aí no plano alimentar, e ela acabou consumindo, não lembro se foi aveia, se foi a farinha de amêndoa, a farinha de grão, não lembro exatamente o que. Mas o corpo dela mandou uma resposta negativa para ela. Por quê? Porque ela restringiu algo que ela não precisava restringir. E o que acontece se a gente restringe? Por exemplo, eu não tenho intolerância à lactose, não sou intolerante à lactose, mas eu vou restringir na minha alimentação porque me disseram que é bom, que é mais saudável, porque o leite é inflamatório. Para quem não assistiu a live sobre leite de vaca, tá salva aqui, tá? É só você conferir. Tá salvo no IGTV. Então, ela vai lá e ela restringe sem necessidade. O que pode acontecer com essa pessoa futuramente? É se tornar intolerante. Ela não era intolerante, mas ela pode se tornar intolerante por ter restringido. Por quê? A hora que ela consumir, meninas, pensem comigo, é uma coisa lógica, uma coisa óbvia. Você restringe, você deixa o teu corpo livre daquele alimento. E a partir do momento que você consumir isso, o teu corpo, ele não vai saber como receber esse alimento. Ele vai se tornar intolerante. Então, essas restrições sem necessidade, mais uma vez, reforçando, sem necessidade, né? Pessoas que não são intolerantes, que não são sensíveis e que não são celíacas. Retirando, futuramente, ela pode se tornar intolerante e ter todos aqueles sintomas, né? Então, crises de diarreia, dores fortíssimas abdominal, dermatites, alergias, inclusive problemas com tireoide, né? De Hashimoto. Então, assim, não tem por que fazer esse tipo de restrição sem necessidade, tá? E como eu disse, as pessoas elas acabam se procurando em uma coisa, né? Um milagre. Então, o glúten vai me fazer emagrecer. Só que elas não pensam, por exemplo, né? Que os outros alimentos, né? Como eu citei anteriormente, então alimentos que são isentos de glúten, que aparece lá, gluten free, zero glúten, sem glúten, elas nem olham
a lista de ingredientes. E lá tá cheio de aditivo químico. O que vocês acham que faz, que é mais maléfico? Aditivos químicos ou glúten? É meio óbvio, né? Então as pessoas, elas precisam se preocupar muito mais com o que é mais nocivo para a saúde. Com os aditivo químico, sim, a gente sabe, não é nada natural. Não, como é que o nosso corpo, meninas, vai aceitar? Como é que as nossas células vão aceitar isso? Não tem, o nosso corpo não precisa disso. O nosso corpo precisa de nutrientes. Né? Então é com isso que a gente precisa se preocupar. Com o excesso de açúcar, que nós já temos milhares de estudos comprovando os malefícios do açúcar. Né? O açúcar em excesso. Tudo que eu falo é em excesso. Quando é moderadamente, não tem porquê a gente se preocupar tanto, né? Então, eu não julgo quem busca por uma alimentação sem glúten, não. Até porque, né, tem muitas pessoas que me pedem assim, tá, Nutri, mas eu não sou intolerante, eu não tenho sensibilidade, eu não sou celíaca, mas eu resolvi ter uma alimentação sem glúten. Isso pode me fazer mal? Tudo vai depender. Sabe por quê? Não tem grandes problemas você retirar o glúten, porque você não vai ter grandes perdas retirando o glúten, tá? Você não vai retirar nutrientes, nada disso. O máximo que vai acontecer é você estar retirando macronutriente, né? Que é o carboidrato. Então, mas a gente encontra o carboidrato em outros alimentos que são muito melhores do que esses refinados, né? Do que pães, massas. Então, nós temos a mandioca, nós temos a batata, que são isentas de glúten. Então, assim, se você escolheu ter uma alimentação zero glúten, ok. O que você precisa pensar é que você tem que ter a consciência que lá na frente isso pode te causar uma intolerância, né? E pode ser que você queira mudar de ideia, porque o que acontece, meninas? Quando a gente restringe, que a gente retira, tá, da alimentação algo, a gente precisa entender o que isso vai me causar. Você vai conseguir manter essa alimentação a longo prazo? Você vai conseguir ficar sem glúten a vida toda? Se sim, ok. Você não vai ter perdas nutricionais tirando o glúten, né? Desde que de uma maneira bem orientada, com uma alimentação variada. Mas, se um dia você quiser consumir, pode ser que você consuma, depois de um longo período sem o glúten, consuma e se torne intolerante. E aí não vai ter volta. E aí sim você vai ter que evitar de uma maneira forçada o glúten, né? Então, meninas, pensem comigo. A base da nossa alimentação, ela tem que ser natural, né? Então, por exemplo, nós temos a mandioca, né? Que é isenta de glúten. Nós temos a mandioca, naturalmente falando, né? Então, eu vou lá, a raiz, né? O tubérculo, vou cozinhar a mandioca. E nós temos a farinha de mandioca. A farinha é um subproduto, certo? É ruim? Não, não é ruim. Mas o que é melhor? A mandioca in natura ou a farinha de mandioca? A mandioca, né? Então, a base da nossa alimentação tem que ser essa. Natural. E quando a gente fala em alimentação natural, a gente acaba esquecendo as farinhas, né? Os processados, os refinados. Então, isso pode fazer parte da nossa vida? Sim, pode. Inclusive, nós temos essa cultura, né, de consumir massas, pães. Mas a base, meninas, a base tem que ser o mais natural possível, o mais in natura possível. Aí eu vejo muitas pessoas buscando receitinha, né? Eu não quero mais comer nada sem glúten. Então ela procura receitas para substituir a farinha de trigo, por exemplo. Vai lá e consome um monte de outros tipos de farinhas, mas que na verdade tá trocando 6 por meia dúzia, porque se ela busca isso para emagrecer, não faz sentido nenhum. Ela não vai estar deixando de consumir caloria. Às vezes ela consome uma farinha que tem mais caloria ainda. Às vezes ela consome uma farinha que tem menos fibra do que uma farinha de trigo integral. Porque a farinha integral tem glúten, a farinha de trigo, né? Então não é uma troca muito inteligente. Vocês estão compreendendo isso? Vocês acham que faz sentido isso?
É isso que eu vejo, sabe, meninas? Não, é as pessoas excluírem sem uma necessidade e pessoas se tornando intolerantes cada vez mais a essa proteína, que é o glúten, ou a outros, ou a lactose, né? Então, resumindo, o problema está no excesso, não é no quê. E claro, se você tem intolerância, reforçando mais uma vez, tem intolerância, é celíaca, tem sensibilidade, é outra história. Tem síndrome do intestino irritável, é outra história, né? Mas para emagrecer e sem motivo, não, porque é moda, porque... Menina, se for por moda, a gente vai estar toda vez mudando a nossa alimentação. A gente não vai criar um hábito nunca, sabe por quê? Hoje é o glúten. Amanhã vai ser o quê? Já foi o leite, já foi o ovo, né? A soja. Então, a gente precisa filtrar algumas informações e não querer apenas seguir, né, a onda aí do momento. E eu não estou aqui condenando, mais uma vez, dieta sem glúten, dieta sem lactose. Não, em alguns casos a gente faz isso, a gente prescreve, a gente restringe, sim. Mas restringir por restringir não faz sentido nenhum. Preocupem-se muito mais com aditivos químicos, com os seus pacotinhos aí em casa, caixinhas, enlatados, com açúcar, né? Do que com isso, do que com glúten, com lactose. Outro exemplo, produtos sem lactose, né? Às vezes as pessoas procuram não só sem glúten, sem lactose, nem sabem o quanto de porcaria elas estão ingerindo. Nem sabem, porque elas não olham a embalagem, elas não olham a composição do produto que elas estão consumindo, mas é sem lactose, além de gastar dinheiro em vão, de rasgar dinheiro, né? E não ter resultado. E o pior é se prejudicar ainda mais com aqueles aditivos que contém lá. Certo? Então, se a gente for pensar, meninas, essa questão de uma dieta sem glúten, ela é mais saudável, ela é menos saudável, pensem só comigo, olha só. Se a gente se basear no glúten, né? Refrigerante não tem glúten. Batata frita não tem glúten. E aí? São alimentos saudáveis? Não. Né? Não são. E não tem glúten. Então não faz sentido. Então, meninas, é uma questão de observar, né? Eu tenho muitas pacientes que a gente já fez, né? A gente faz esse teste de exclusão, né? Por um período para ver se realmente né, intolerância, sensibilidade ao glúten ou à lactose ou qualquer outro. Inclusive, existe um protocolo que eu vou falar em breve aqui com vocês em uma live, que é FODMAP, tá? A dieta FODMAP é o quê? Que a gente retira aqueles alimentos que são mais fermentáveis, que tem um alto teor de fermentação, tá? Que acontece lá no intestino. Então, às vezes aparece alguma pessoa lá no consultório e ela tá se sentindo... ela sente que alguma coisa que ela tá consumindo não faz bem, ela tem muita flatulência, ela tem muita distensão abdominal, uma digestão que não tá boa, né? Então, muitas vezes, as pessoas já pensam na primeira possibilidade, glúten ou lactose. E não, a gente precisa investigar mais a fundo. E com essa estratégia da FODMAP, a gente consegue encontrar em outros alimentos sensibilidades, intolerâncias, né? E como eu disse, às vezes é o que tá lá dentro... por exemplo, os frutanos lá dentro do açúcar do trigo, que você tem intolerância, mas não propriamente do glúten, né? Então, a gente consegue fazer esse protocolo que dura de 4 a 6 semanas e consegue identificar esses alimentos que a pessoa tem intolerância. Mas isso a gente vai falar numa outra live, porque acaba tomando muito tempo, né? É um assunto bem interessante que eu quero trazer em breve aqui para vocês, talvez na semana que vem. Mas a gente precisa cuidar mais da alimentação, né, como um todo, certo, meninas? E para hoje eu acho que era isso que eu queria falar com vocês. Então, se ficou qualquer dúvida sobre o glúten,
Se foi válido pra vocês, deixem aqui nos comentários que depois vai ficar salva essa live aqui lá no IGTV, como todas, que eu sei que muitas de vocês assistem à noite. Enfim, então eu espero ter ajudado vocês, tirado um pouquinho desse terrorismo aí, né, que muitas vezes a gente não tem culpa, né, às vezes acontece mesmo, a gente tem muita informação, é um excesso de informação e a gente fica perdida mesmo, né, mas eu espero ter conseguido ajudar vocês aí pelo menos um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês, certo? Então na segunda-feira que vem, nós temos lives 16 e 16, como sempre. Nós encerramos os assuntos de lives aí do cronograma que eu tinha postado. Então, eu vou fazer um novo cronograma com novos temas. Se vocês tiverem sugestões de temas para lives, deixem nos comentários aqui, depois vai ficar salva. Assim que ficar salva no IGTV, vai lá e comenta com um assunto que você acha interessante. E depois eu vou ver, tá? E aí eu vejo lá. Se você deixar aqui, depois eu não consigo lembrar o que você falou, que você sugeriu, e aí eu não consigo trazer isso aqui, né, ao vivo para vocês como conteúdo. Então deixem lá nos comentários que depois eu vejo e eu separo os assuntos, certo? Então, meninas, um ótimo final de semana para vocês, um ótimo Dia das Mães para quem é mãe, um Dia das Mães abençoado e muito feliz, de preferência juntinho com os filhotes ou juntinho com a mãe, né, da gente. E é isso, tá? Um beijo, obrigada pela presença de todas vocês.